Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nas palmas das mãos
Eu convido também a nossa irmã Cleci. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar em 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Eu convido a nossa irmã Eduarda e Elisa. Glória a Deus. Amém.
nosso diácono Rachid. Glória a Deus. Som 2, som. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para quem chegou agora, a leitura ela foi feita em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Eu quero trazer na noite de hoje algumas informações dessa igreja chamada Igreja de Laodiceia, o porquê ela tem o nome de Laodiceia, porque o nome da cidade também se chamava Laodiceia. Laodiceia no grego significa justiça do povo. Agora essa carta aqui endereçada a essa última igreja, porque João vai escrever para 7 igrejas, e essa aqui é a última igreja. Agora, antes de falar um pouco dela, aqui João, ele é o último dos sobreviventes dos apóstolos. Todos os apóstolos teriam morrido nessa ocasião, e João, ele aqui é o último dos apóstolos. Essa carta endereçada à igreja que se encontrava em Filadélfia, eu queria pedir uma coisa nessa noite. Em vez do nome Filadélfia, se você puder substituir pelo teu nome aqui. Vou dizer aqui, carta endereçada a Emerson, carta endereçada a Fernando, porque nós somos igreja, não é verdade, irmãos? Só que eu disse anteriormente que o livro de Apocalipse, ele foi escrito em uma época de muita obscuridade, de muita perseguição, de muita morte, derramamento de sangue. João escreve essa carta no ano 81 depois de Cristo. Quem imperava aqui nessa época era um tal de Domiciano. Ele era comparado como Nero. Nero, nós sabemos que foi aquele, irmãos, que tocou fogo em Roma e atribuiu o incêndio aos cristãos. E muitos cristãos foram mortos naquela época. Domiciano, nessa época aqui, João, se você não tem essa informação, eu vou lhe trazer aqui agora. João, ele era pastor da igreja em Éfeso. E esse Domiciano, ele persegue João, e ele leva João para uma ilha chamada Patmos, que era uma colônia penal. Era uma ilha vulcânica. João achava que ele iria morrer ali, mas não, Jesus estava ali com João, irmão. Glória a Deus. E aí Jesus, ó, João, vem aqui para cima, que eu tenho algo para te mostrar o que vai acontecer. E Jesus se apresenta a João de uma forma gloriosa. E se você ler o texto, você sabe, vai dizer a Bíblia que João cai como morto. Aí Jesus pega no ombro direito dele e levanta: olha, não temas, que eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou aqui pelos séculos dos séculos. Só que essa carta aqui que Jesus ordena para João escrever ao anjo da igreja, que se encontrava em Laodiceia, é uma carta de dura crítica. Jesus fazia um diagnóstico da igreja. E é por isso que eu pedi para que você substituísse pelo teu nome, ou pelo meu nome. Porque, irmãos, Jesus faz um diagnóstico
que só quem pode fazer é Ele. Eu não posso, ninguém pode, mas Jesus conhece o meu coração e conhece o teu coração. Ele começa aqui dizendo: olha, eu sei das tuas obras. A igreja em Laodiceia, ou na cidade de Laodiceia, existiam duas cidades chamadas Colossos e Areópagus. Areópagus era uma cidade onde tinha água quente, águas termais quentes, que descia feito cascata, uma pequena queda d'água. E quando chegava em um determinado lugar, formava uma piscina que servia como terapia. As pessoas iam lá e mergulhavam. Existe até hoje na atual Turquia, irmão, água quente. E da igreja em Colossos descia uma água fria, que também servia como terapia. Só que essa água chegava na igreja de Laodiceia morna. Irmãos, essa carta aqui, ela está sendo pregada para os cristãos mornos. Mas se entrou algum cristão aqui morno espiritualmente, que caia por terra no nome de Jesus. Glória a Deus. Conheço as tuas obras, que não és quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio, mas como tu és morno, eu vou vomitar da minha boca. Aleluia. Que caia por terra toda a mornidão espiritual. Eu conheço as tuas obras. Laodiceia, a cidade de Laodiceia, como ela era situada numa área vulcânica, essa cidade sofre um terremoto e ela é completamente destruída. A igreja, a cidade em Colossos, a Areópagus também foram destruídas, mas ela era tão rica, era tão abastada ricamente, que ela mesma se reconstruiu, e as duas cidades não se reconstruíram. Só que Jesus tem uma crítica aqui para fazer com essa igreja. E às vezes é muito difícil. É muito inquietante, porque há uma inconformidade aqui de Jesus Cristo para essa igreja que se encontrava em Laodiceia. Eu vou ler aqui. Quem está entendendo, dê glória, irmão. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, Ele está hoje fazendo um diagnóstico de mim e de você aqui nesta noite. A testemunha fiel e verdadeira, que eu creio que está aqui nesta noite, que conhece o coração de cada um que chegou aqui neste lugar. A testemunha fiel e verdadeira, ele diz. Aí ele fala, irmãos, porque ele está fazendo um diagnóstico aqui da igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aí ele fala no verso 15, 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. E aí você faz uma reflexão aqui nesta noite e eu faço. Se eu sou frio ou eu sou quente. Ou se eu sou morno. O crente morno, espiritualmente, irmão, é aquele que deixou a vontade de fazer a obra, de ir para a casa do Senhor, de louvar para o Senhor, de orar, de ler a Bíblia. Mas eu digo mais uma vez que toda mornidão caia por terra no nome de Jesus. Amém, aleluia. Não tem mais vontade de fazer nada para o Senhor. Crente morto, irmão. Essa igreja aqui era uma igreja morna, porque Jesus ele pega a geografia do lugar para descrever que essa igreja
mas como tu és morna. Alguns teólogos, irmãos, e eu vou até concordar, eles afirmam pelo texto que a igreja do século 21 é uma igreja morna. Isso é muito duro de aceitar. Eu sei as tuas obras. Tomara que fosse frio ou quente, mas como és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Glória a Deus. Essa igreja aqui em Laodiceia, porque Laodiceia era uma cidade situada onde tinha os melhores bancos, onde tinha os melhores colírios para os olhos, onde tinha a melhor lã. Era uma cidade riquíssima. E a vaidade, Laodiceia trocou a riqueza pela vida espiritual. Aí Jesus ele pega as localidades para fazer uma comparação, para dizer como a igreja estava. Mas eu creio que Jesus Cristo está aqui, e se você entrou aqui morno, eu creio que Jesus está falando contigo aqui nesta noite. Igreja morna, irmão, não tem vontade de fazer mais nada, não tem vontade de louvar, não tem vontade de ler a palavra, tem vontade de desistir, está na casa do Senhor. E aí, meu irmão, eu sempre falo, não me aplicando aqui, por favor, me entenda. E aí está na casa do Senhor e não se envolve em nada. Por quê? Porque não tem aquele gozo no Espírito, aquela alegria no Espírito. Mas nesta noite, no nome de Jesus Cristo, eu creio que Jesus está falando comigo e contigo nessa noite. Era uma igreja, irmão, que se diz, não tenho necessidade de nada, sou rica, eu tenho tudo, não preciso de nada. Aí Jesus vai falar aqui o seguinte: olha, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí ele vai falar uma coisa muito forte, irmão. Como é que uma igreja diz que não se, de nada se tem falta e diz que é rica? Ele fala assim, ó: mas não sabes tu que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Não tem crente assim, né, irmãos? Que não sente necessidade de nada. Tudo, eu já estou farto de tudo. Eu não preciso mais de nada. Aí Jesus fala: tu não sabes que tu és um desgraçado, um pobre, miserável, cego e nu. E olha que Laodiceia, pela indústria farmacêutica, ela tem o melhor colírio, mas o melhor colírio é da parte do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite eu creio, pelo mundo espiritual, que Jesus está derramando o seu colírio aqui nesta noite, para que eu enxergue melhor e para que você enxergue melhor. Rico sou! Aí Jesus ele vai lá na farmácia de Laodiceia. Ele está dizendo assim, ó: o melhor colírio para os teus olhos sou eu. O melhor colírio para os teus olhos sou eu. É Jesus nesta noite. E eu creio, irmão, que ele está aqui. Eu vou usar essa expressão, irmão, me permita. Jesus está passeando por aqui, está fazendo o diagnóstico da minha e da tua vida aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos, irmãos, eu vou usar essa expressão, a mania de fazer o diagnóstico das pessoas, mas não de mim mesmo. Um diagnóstico coletivo. Mas nesta noite, Jesus está olhando um a um aqui nesta noite, irmão.
Não sabes tu que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? No verso 18, Jesus vai aconselhar a igreja em Laodiceia. Por quê? Porque ela se sentia muito abastada, muito rica, as melhores vestes, o melhor colírio. O sistema bancário era a cidade mais rica na época. Tanto é que quando ela é destruída pelo terremoto, ela se ergue por causa da sua riqueza. E ele vai falar aqui o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Ele está falando assim, ó: o meu colírio é o melhor que tem para você enxergar. A moridão espiritual, irmão, faz com que o crente ele pare na caminhada. E a igreja em Laodiceia, como eu falei, que ela era rica na lã, ela produzia os melhores vestidos, as melhores roupas, e o pessoal ia para lá para desfilar, viu? Era para desfilar, para mostrar as melhores vestes. E parece algo contraditório. Como é que uma igreja que era rica nas vestes, as melhores roupas, Jesus falou: olha, tu estás nua. Tu estás nua. Eu tenho vestes brancas. Jesus, ele tem vestes brancas para cada um aqui nesta noite, irmão. Aleluia. Laodiceia era uma igreja que podia dizer assim, ó: eu estou bem na fita, né, irmão? Eu estou bem na fita. Só que Jesus falou: eu conheço as tuas obras. E se você fazer um estudo das outras igrejas, como Pérgamo, Sardes, Tiatira, Esmina, Éfeso, as outras igrejas, Jesus, ele vai repreender o pecado das igrejas. Essa aqui não. Jesus, ele para as outras igrejas, ele vai dizer que a igreja está se perdendo doutrinariamente. Por quê? Doutrina de Balaão, era doutrina de mentiras. Doutrina de Jezabel, que ele vai falar aqui. Não para a igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia, em relação às demais igrejas, ela era uma igreja cheia de pompa, que não precisava de nada, que não precisava nem do próprio Deus. E ele vai falar aqui mais o seguinte, aqui no verso 20. Nós, às vezes, irmãos, pegamos Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e às vezes pregamos para um descrente, né? Porque ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu cearei comigo, eu cearei com ele, e ele com... E nós pegamos esse texto, às vezes, quando estamos evangelizando, né, irmão? Apocalipse 3:20, e aí pregamos para quem não é crente. Mas aqui é uma palavra para a igreja. A gente entende, irmão, que Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Jesus estava do lado de fora. A igreja em Laodiceia, ela era tão vaidosa, irmão, que Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, e nós sabemos que cear, irmão, ceia é algo de muita proximidade e intimidade. E como é que uma igreja deixa Jesus do lado de fora? Uma igreja morna, irmãos,
ela produz, me permita a expressão, crentes raquíticos. Sabe por quê? Porque uma igreja morna, ela não está preocupada com a verdadeira doutrina, com a verdadeira palavra. E aí produz crentes raquíticos, que não tem vontade de fazer mais nada, se envolver em nada. Quer ficar em casa porque eu estou morno, eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de louvar disso, aquilo, outro. Mas nesta noite eu creio que o Senhor está pondo vontade, tirando toda a mornidão espiritual do meio de nós, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa expressão aqui, eis que estou à porta e bato, é que Jesus estava insistindo. Sabe por quê? Porque o amor dele é muito grande, irmãos. Então Jesus, ele não desiste de mim, nem desiste de você, irmãos. Ele não desiste de mim e não desiste de você. Eis que eu estou batendo o tempo todo. Ó. Até o crente sair da posição de mornidão, ou ser quente, ou ser frio, irmão. Porque eu não quero ser vomitado da boca do Senhor, não. Eu não quero. Há um desconforto, eu vou ser sincero, irmão. Há um desconforto da minha parte trazer uma palavra como esta. É muito difícil para a igreja, não é verdade? Uma igreja que o Senhor não encontrou pecado não, viu, irmãos? Como ele encontrou nas outras igrejas, não. Mas aqui, o que deixou Jesus... vamos lá. Vou fazer uma pergunta, me permita. Essa igreja aqui é rica? Eu sou rico? No sentido espiritual, parece. Mas vamos lá, financeiro, eu sou rico, eu tenho um carro do ano, mas às vezes a igreja, ela mesmo sendo empobrecida financeiramente, ela se acha rica, né, irmão? Não é verdade, irmãos? Eu não necessito de nada. Eu não quero nada, rico sou, olha, mas tu és desgraçado, aleluia, Jesus. Tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, irmãos. Financeiramente aqui. Mas às vezes agimos assim, né, irmãos? Achamos que não temos necessidade de nada, que não precisamos de nada. Mas nesta noite, irmão, eu preciso de Jesus Cristo para colocar colírio nos meus olhos, para que eu possa enxergar, irmão. Aleluia! Às vezes estamos assim, irmãos. Achamos que o lugar não nos cabe. Eu não tenho nada a ver com aquele lugar. Mas nesta noite, Jesus Cristo está tirando do nosso coração toda a mornidão espiritual, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou terminar. Eu posso falar uma coisa aqui, irmão? Posso falar? Eu não me preocupo com glória, não, viu? E não é nem entendendo para ninguém, não, nem para ninguém aqui, para ninguém. A minha necessidade e importância é que você entenda o texto, irmão. Aleluia. É só isso. Aleluia. E, irmão, assim, não é satisfação. Eu vou dizer aqui, irmão, me permita aqui, sem nenhuma vaidade. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, um homem riquíssimo em Bíblia. E ele me disse que o teor da minha pregação, irmão, por favor, não é vaidade, não. A tua pregação, o teu sermão é um sermão expositivo. E eu fui estudar, irmão, e sermão expositivo é você pegar elementos, data, situações, e encaixa no teu sermão para que tenha conteúdo. E eu creio que você está entendendo aqui nesta noite, irmão. Porque se tiver algum crente morno aqui, vai cair por terra no nome de Jesus. Aleluia.
É muito triste. Se você chegar em casa, irmão, der vontade de ler, até as 7 cartas, leia. E quando chega em Laodicea, meu Deus, eu não quero ler isso não. Por isso que eu pedi, ao invés do nome Laodicea, põe o teu nome aqui. Uma carta endereçada à irmã Dulce. Endereçada a Clecia, Chico, não dói, irmão. Mas tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E uma igreja que se dizia bastada, tinha as melhores roupas, as melhores vestes, linho, irmão. Para se produzir linho naquela época, tinha que ter dinheiro, a gente encontra ali uma vontade ali. Mas naquela época, irmãos, mas Jesus tem o melhor linho, meu irmão, aqui nesta noite. Se você está entendendo, dê glória aqui nesse lugar. Glória! Ah, que igreja que não precisava de nada, ó. Aí ele fala aqui, porque depois de ele fazer o diagnóstico da igreja, porque só Jesus ele pode saber o que tem no meu coração e no teu coração. Depois que ele faz um diagnóstico bem profundo, e ele descobre que aquilo estava deixando ele inquieto, irmão. Jesus, se você ler o texto, você vai entender que ele está inquieto. E começa a criticar a igreja, porque não se encontrava no padrão dele. E é difícil, irmão, chegar no padrão de Jesus. É difícil imitar o mestre, essa é a verdade. E ele estava aqui um pouco inquieto, pedindo para João escrever. Aí ele fala, isso diz o amém, assim seja. Ó irmãos, eu trago uma palavra aqui para essa igreja aqui, que financeiramente não é igreja rica, não é igreja abastada, mas eu creio no nome de Jesus Cristo, irmão. Às vezes, a gente tem vontade, irmão, de eu não sei, eu não quero saber de nada, eu estou bem, estou satisfeito, mas há algo em ti, há algo no meu coração, há algo no teu coração que precisa ser preenchido. E quando o meu coração, teu coração for aberto, Jesus vai entrar, irmão. Glória a Deus, aleluia. E tem crente com coração fechado? Tem, irmão. Estava batendo na porta insistindo. E mais uma vez repetindo, a gente pega Apocalipse 3 e vai pregar para um distante. É para mim, para você aqui nessa noite, irmão. Eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Você é com ele e ele comigo. Jesus quer tirar crente da mornidão espiritual, irmão. Aleluia! Aí eu vou terminar. Aí ele fala no verso 21. Ao que vencer, ao que vencer. Porque muitos ali não venceram. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem crê, irmão, que vai estar no trono com Jesus Cristo? Ao que vencer, irmão. Eu creio que eu estou pregando aqui para vencedores, não para derrotados espiritualmente, não, irmão. Ao que vencer, vai estar comigo, assentado no meu trono junto com meu Pai. É difícil, irmão, falar em algo espiritual, irmão. Paulo falou assim, ó, pensai nas coisas que são do alto, porque elas são eternas. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí ele vai terminar, ele fecha essa carta aqui. Depois que ele faz o diagnóstico da igreja, ele percebe o que está acontecendo com a igreja. Uma igreja que se considerava rica, não precisava de nada, não tinha necessidade de nada, achava que não tinha,
Aí ele vai dizer aqui no versículo final, no 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se você for ler a respeito das 7 igrejas aqui, Jesus ele vai terminar sempre assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito aqui está, não é maiúsculo, é o Espírito Santo falando, irmãos. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus está tirando, meu irmão, toda a mornidão espiritual do meio de nós, irmão. Sabe por quê? Porque uma igreja morna, ela não quer congregar comigo, ela não quer congregar contigo, ela não quer louvar comigo, ela não quer louvar contigo. A igreja morna é assim, mas que caia por terra mais uma vez dizendo que todo espírito de mornidão saia daqui no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque eu quero cear com você, eu quero louvar com você, mas se eu for um crente morno, eu não tenho essa vontade de louvar contigo. Mas que caia por terra toda a mornidão espiritual no meio de nós. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo falou para a irmã Cláudia, falou para a Fernanda, falou para a Cleci, falou para a Emerson, para a Amanda, para a Edinaldo, para a Rebeca, para a Milena, para a Duda, para a Elisa. Ele falou conosco aqui nesta noite, irmãos. Vamos sair daqui mais fervorosos, mais alegres na presença do Senhor Jesus Cristo, com vontade de adorar Ele, de louvar a Ele, de orar a Ele, de clamar por Ele, dizer que Ele é o meu Deus, é o teu Deus, e eu creio que Ele está aqui nesta noite, irmão, a se fazer um diagnóstico de cada coração aqui. Jesus, Ele está tirando toda a mornidão espiritual, não sei, irmão, mas talvez entrou alguém aqui nesta noite, talvez morno, com vontade de desistir de tudo, mas nesta noite a palavra do Senhor me orientou e te orientou que toda a mornidão caiu por terra no nome de Jesus, e que eu não vou desistir, você não vai desistir. Glória a Deus, aleluia. Não desista não, não queira ser um crente morno não, louve para o Senhor, cante para o Senhor, ore, converse com o Senhor, diga a Ele onde está, o que está te impedindo ou me impedindo, irmão, que Jesus Ele vai e tira, porque Ele quer ser adorado, irmão. Amém? Muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformemos com essa era, por isso espera, em Deus espera. Eu convido o nosso diácono Adinaldo para fazer a oração final. Santa Igreja para o Pai Senhor Jesus, faremos assim: justo Deus, maravilhoso Pai, nós estamos agradecidos pela Tua presença neste lugar, meu